Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Graças a Deus, Pastor Afonso aqui do bairro de Plataforma, Salvador, Bahia, passando mais uma vez. Eu sei que há alguns dias não tenho feito as mensagens. Eu acredito, irmãos, você que me ouve, você que tem nos acompanhado, que Deus ele está no controle de tudo, que Deus está na direção. Eu tenho certeza que esses dias de silêncio é da permissão de Deus, porque quando o Espírito Santo ele nos toca para falar do amor de Deus, não tem luta, não tem dificuldade, não tem desânimo, não tem barreira, não tem compromisso que impeça o agir e o operar do Senhor. Quero pedir a compreensão daqueles que nos acompanham, mas não se preocupe. Hoje, Deus ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quero mandar um abraço a todos os participantes do podcast. Para a semana estaremos aqui com o nosso podcast. Já está marcado na próxima semana e eu sou muito grato pelos seus likes, pelos comentários, pelos inscritos do canal. Eu sou muito grato. Mas sem perca de tempo, eu quero agradecer também as orações que eu pedi aqui no canal pela vida do nosso irmão Paulo, pela vida dos enfermos. Continue orando pela vida da minha neta, da minha Ayla, pegou essa virose, pela vida da minha esposa, da minha família. E ore também pela minha vida. Um abraço a todos. Sem perca de tempo, estaremos compartilhando a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Você sabia que Deus ele fala conosco todo dia? Sim, Deus ele fala comigo, ele fala com você todo dia. E hoje não será diferente. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Você não saia daí. Deus ele vai falar comigo e vai falar com você. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, nesta manhã de sexta-feira, queremos entregar em suas mãos todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, o nosso dia, porque o Senhor tem cuidado de nós. Agora, Pai querido, Pai amado, toma na tua mão a tua palavra, usa os meus lábios, como o Senhor assim me revelava, em nome de Jesus. Fala, que a tua igreja ouve, em nome de Jesus. Livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Provérbios 19, 13. Estava meditando ontem nesse versículo, nesse capítulo, nesse versículo, e me chamou bastante atenção. É como falei para os irmãos, quando o Espírito Santo nos toca, não temos como resistir. Provérbios 19, 13, que diz assim: grande miséria é para o pai o filho insensato. Até aí. Grande miséria é para o pai o filho insensato. Nós estamos vivendo um tempo de crise familiar, e tem crescido sem precedentes filhos que não honram os seus pais, filhos que não obedecem aos seus pais. E por consequência disso, nós temos visto jovens descendo à sepultura, morrendo para o mundo do crime.
Uma coisa que não é natural, nunca será natural, a não ser por enfermidades, é o pai enterrar o filho. Por natureza, é os filhos que enterram o pai. E quando eu falo que por esses tempos, apesar que o apóstolo Paulo, nas cartas de Timóteo, né, nas cartas ao Timóteo, ele avisa que nos últimos dias os filhos seriam desobedientes aos pais e às mães. E esses últimos tempos, nós temos visto, não há mais respeito, não generalizando, não há mais honraria para com os pais. E a Bíblia diz que é o único mandamento de promessa, com promessa: honra o teu pai e a sua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Livro de Efésios, capítulo 6. E nós temos visto filhos que não consideram a voz do pai, que não obedecem. E quando eu estou destacando aqui a palavra filho, prole, que saiu nas entranhas da mãe, das entranhas do pai, eu quero destacar aqui, claro, se existe filho desobediente, existe então muitos pais entristecidos, muitos pais que já não sabem o que é alegria, que há muito tempo não sabem o que é sorrir. Observe que quando se trata de pai, não importa a classe social, pode ser rico, milionário, pobre, ou até um morador de rua, ele é pai. Mas o texto a qual nós lemos, isso aqui me chamou bastante atenção. Bastante atenção. O filho, observe, o versículo começa assim: grande miséria é para o pai o filho insensato. Isso aqui eu quero destacar. O que é miséria? É um estado deplorável, um estado de ruína, um estado de derrota. Mas, pastor Afonso, não existe pai milionário? Não existe pai bem-sucedido? Mas o texto diz que este pai é um miserável. Ele tem uma grande miséria na vida dele quando ele tem um filho desobediente. Quando ele tem um filho desobediente, ele também é um miserável. Está aqui escrito. Talvez na sua tradução não esteja assim, grande miséria, mas eu estou falando no literal. Gente, só o pai que tem um filho desobediente sabe do que eu estou falando. Tem pai que investiu tudo no filho. Tem pai que deu tudo, estudo, uma faculdade, tudo que o filho precisava, ele deu ao filho, criou da sua maneira. E hoje este filho não o considera como pai. Responde a ele com palavras ásperas na frente dos amigos. Do que vale a riqueza? Do que vale o dinheiro, a fazenda? Se o pai tem um filho que não quer conta com ele,
Se ele tem um filho que não tem juízo, que ele sabe que o seu filho está metido em maracutaias, metido em coisas erradas, ainda que o seu dinheiro pague o seu melhor advogado, mas o sonho deste pai não é investir em advogado para livrar o filho. O sonho do pai que é juiz, que é advogado, que conhece um juiz, que conhece um advogado, que pode livrar o filho, o sonho dele não é esse. Não é esse. O sonho dele é de ter um filho ajuizado, um filho com a cabeça no lugar. E hoje nós temos visto quantos pais, é bem verdade que muitos são consequência de criação. É bem verdade que tem filhos que seguem o caminho do pai. E o texto diz: grande miséria é para o pai o filho insensato. O filho que não tem juízo. O filho que não pondera os seus caminhos. O filho que não pondera as suas amizades. Que não avalia as amizades. Que não pondera as atitudes. Que não pondera os seus atos. O filho que não mede as consequências, que não pensa nas consequências. O pai é bem sucedido às vezes. O pai é bem estabilizado na vida financeira. Mas quando ele lembra que o filho está andando em caminhos errados, esse homem, ele da riqueza, do materialismo, falando do material, da finança, do dinheiro, quando ele lembra dos caminhos dos filhos, ou do seu filho, ele cai em grande miséria. Bem-aventurado é aquela família que, mesmo não tendo nada, tem um filho que obedece aos seus pais. Bem-aventurado é aquela família que é humilde, que tem dificuldade dia após dia, não desfavorecendo a riqueza, claro, não serei hipócrita, mas às vezes tem pai que é rico, que quer trocar o filho da casa de um humilde, pobre pai, porque ele vê a união, ele vê o exemplo do filho, e ele daria a sua riqueza para ter um filho igual daquele pai humilde. Quantos pais estará me ouvindo, ou já está me ouvindo, que o seu melhor prato não tem sabor por causa da insensatez do seu filho? Quantos pais hoje já não têm alegria de deitar na sua mansão, curtir a sua piscina, quando ele se lembra da insensatez do seu filho? E quando a Bíblia diz filho, está relacionado também a filhas. Hoje está uma avalanche. Hoje nós temos visto coisas que nós não víamos antes. Estamos vendo a atitude de filhos que nós não vemos antes. Mas, na verdade, nós precisamos ser dita aqui nesta manhã. A criação errada nos trará uma grande miséria amanhã. Porque hoje eu vejo com meus olhos os absurdos dos absurdos. É o filho estar fumando uma baga de maconha na frente da mãe. A mãe nerd, os pais nerds. Acabou. Não se cria filho grande. Não se disciplina filho grande.
disciplina filhos pequenos. Eu sou pai de 2 filhas. E eu peço a Deus que o Senhor continue me dando sabedoria, me dê sabedoria, para que Ele possa me fazer enxergar minhas falhas como pai. Porque filho não se disciplina quando ele está grande. Tem um ditado que aí fora que diz que pescoço grosso, engrossou o pescoço, já era. Mas bem-aventurado é o pai que tem o seu filho, que honra os seus cabelos brancos, que é um filho que se preocupa com os pais, que é um filho que pondera seus caminhos, analisa as amizades, analisa as atitudes. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que está em grande miséria por ter filhos insensatos. Eu quero profetizar que o seu filho será ajuizado. Eu profetizo na vida dos filhos juízo. Que Deus abençoe com esta palavra, em nome de Jesus. Fica com Deus.